Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. Diga comigo, Mara. Com a boca aberta, diga Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, diga Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Diga amém. Antes de você sentar, diga pelo menos para 3 pessoas o tema da mensagem. Diga para essa pessoa, diga: Mara vai passar. Do jeito que você falou, não vai passar nada. Sente com a sua Bíblia aberta nesse texto. Olhe para cá. Todos nós, ou já passamos por momentos amargos, ou estamos vivendo, ou vamos passar. Nenhum de nós estamos livres de vivermos amargura. E há um questionamento na alma de todo cristão, e a pergunta que a gente sempre faz quando estamos vivendo um momento amargo é: por quê? A gente quer saber o porquê. Esse é o mesmo questionamento de Israel, porque eles estão seguindo uma nuvem que foi dada por Deus. Essa nuvem que cobria aquela multidão, quando a nuvem se levantava, eles também se levantavam. Quando a nuvem se movia, eles também se moviam. Eles não estão caminhando aleatoriamente. Perceba que eles estão caminhando em direção a um destino dado por Deus, obedecendo a voz de Deus. Eles estão caminhando debaixo de uma nuvem, a nuvem da vontade do próprio Deus. E o texto me diz que são 3 dias sem água. Então eles estavam com muita sede. As mães, eu acredito, que tinham água nos odres, provavelmente guardaram para dar aos seus filhos. Alguns homens guardaram água para dar aos seus animais, porque o patrimônio deles envolvia os animais. Então passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia, espera aí, mas Deus está conosco, Deus está guiando a nossa vida, Deus está nos direcionando.
a nuvem está conosco. Chegaram no lugar, viram um poço. Você já imaginou? 3 dias caminhando sem água no deserto. Eles viram um poço, se alegraram. Quando eles vão provar da água, a água era amarga. Que surpresa horrível. Então você percebe, olhe para mim, que Deus, quem conduziu eles para um lugar de amargura. Então eu aprendo nessa noite que toda situação difícil na nossa vida nem sempre é culpa do diabo, nem sempre é culpa do nosso inimigo. Mas você pode perguntar nessa noite: pastor, por que Deus permite dias amargos? Por que Deus permite que eu sinta esse amargor? Talvez de uma enfermidade inexplicável, talvez uma dor insuportável, talvez um divórcio, talvez uma perda, talvez um abuso, talvez uma rejeição, talvez uma decepção, uma frustração. Existem coisas que são inexplicáveis. Aí você fica procurando: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Será que eu vou morrer aqui? Talvez você está vivendo hoje um tempo de amargura, relacionamentos amargos, alma amarga. E eu pergunto para você nessa noite: se hoje tivesse um espelho para mostrar o estado da sua alma, o que você veria nesse espelho? Talvez a sua alma estaria em pé, ou talvez a sua alma estaria curvada, talvez a sua alma estaria cheia de chagas, talvez você estaria vivo, ou talvez você estaria curado, ou talvez algumas pessoas olhando nesse espelho vão ver que ainda estão sangrando. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que nós somos bons é em disfarçar o real estado da nossa alma. Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas a gente é amargo por dentro. Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas a guerra interna ela é muito grande. Então estamos caminhando no caminho certo, embaixo da nuvem. Aí vem um amargo, ou nas finanças, ou no casamento, ou talvez as emoções que estão abaladas, e aí a gente entra em crise. Por quê, pastor? E para piorar a situação, porque imagine comigo aqui, eles chegaram no lugar onde eles estão andando no deserto, 3 dias sem água, e a Bíblia diz que eles estavam com muita sede, e eles correram naquela fonte. Imagina o desespero, imagina como eles foram com muita sede ao pote, e eles querem muitas das vezes, assim como eu e você, queremos saciar o nosso desejo natural. E quando nós tentamos saciar um desejo natural, nos envolvendo em relacionamentos errados, por causa de uma carência, por causa de uma rejeição, a palavra Mara significa lugar de amargura. Mas diga para quem está do seu lado: eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Mara vai passar, porque Mara não é lugar de destino, Mara é lugar de passagem. Diga glória a Deus, diga aleluia. Levante sua mão direita e diga: vai passar. Diga: vai passar. Aqui ninguém nunca fez essa pergunta, e talvez alguém possa fazer essa pergunta na noite desse dia, dizendo: até quando? Pastor, eu já cheguei no meu limite. Sabe, às vezes Deus revela o destino, como revelou para eles. Deus estava levando eles para Canaã, para a terra prometida, para a terra que manava leite e mel, mas Deus não contou para eles o processo que eles iriam passar. Eles vão chegar em Elim. Diga para quem está do seu lado: você vai chegar em Elim. E lá em Elim, pastora Ingrid, tem 12 fontes. Lá em Elim tem 70 palmeiras. Lá em Elim é maravilhoso. Mas deixa eu falar para você: entre atravessar o Mar Vermelho e chegar em Elim, tem que passar por Mara. Todo mundo vai passar por Mara. Todo mundo vive esse processo. Eles querem água para aliviar a caminhada. Já é o 3º dia
E aí, com toda essa sede, a maioria das pessoas que chegaram primeiro, olhe para mim, eu imagino que aqueles que chegaram primeiro, porque 2,5 milhões de pessoas caminhando no deserto. Imagine, eles viram um poço. Imagina o desespero daqueles que estavam na frente. Eles foram com tanta vontade de beber a água, e eu fico imaginando a surpresa, todo mundo feliz. Eu imagino todo mundo gritando: água, água, água. E quando eles provam da água, era uma água amarga. Mas me permita voltar alguns dias na história. Me permita voltar no capítulo 13 e no capítulo 14. Israel acabou de sair do Egito. 2,5 milhões de pessoas chegaram em frente ao Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. E aí Deus está em silêncio, com a nuvem na frente do povo. De repente, olhe para mim, a Bíblia diz que a nuvem que estava na frente deles, sai da frente deles e vem para trás deles. Por quê? Enquanto você está vendo a nuvem, você diz assim: Deus está com a gente, Deus está nos guiando. A Bíblia diz que a nuvem era luz para o povo de Deus, e tornou-se trevas para Faraó. E por que eles pararam de ver a nuvem de Deus? Eles pararam de ver a nuvem porque a nuvem saiu da frente e veio para trás. Quando você para de perceber ou de ver Deus, não é que Deus sumiu, não é que Deus desapareceu. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente não percebe que Deus está nos guiando. Parece que Deus perdeu o controle, e na verdade Deus saiu da frente, a nuvem saiu da frente deles e veio para trás deles. Na verdade, quando eles perceberam, não era que Deus tinha sumido, era que Deus estava protegendo eles do exército de Faraó. Diga para quem está do seu lado: Deus não sumiu, Deus não desapareceu. Na verdade, Deus está te guardando de coisas que você não está vendo. Diga glória a Deus. Aí Moisés fica olhando para aquele povo, o mar fechado. Aí ele grita: Deus, o que eu faço? Deus disse para ele: para de orar e manda o povo marchar. Diga para quem está do seu lado: não está na hora de orar. Não desse jeito, irmão, com essa preguiça. Fala para ele: te anima, ajeita essa cara. Amém? Diga para ele assim: pare de orar, chegou a hora de você marchar. Por quê, pastor? Tem gente que só ora, e tem gente que não age. Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo marchar, diga para eles marcharem. E eu gosto dessa palavra marchar. Por quê, pastor? Porque Deus estava dando para eles uma identidade. O que eles eram no Egito? Eles eram escravos, acabaram de chegar agora. Faraó está atrás, eles estão encurralados, porque olhe para mim, na frente deles tem o Mar Vermelho, atrás tem um exército de Faraó. Eles estão encurralados, e Deus mandou eles fazer o quê? Marchar. Isso é uma palavra para um exército. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Se vocês têm um general, vocês não são mais escravos. Se vocês têm um general, vocês são soldados. Então parte para cima. Aí a Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz que Moisés pega o cajado, levanta o cajado, o mar se abriu. A Bíblia diz que um vento forte saiu das narinas de Deus. E o mar se abriu. Só que olhe para mim, foi um vento oriente, um vento que saiu das narinas de Deus.
o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. Porque, olhe para mim aqui, eles estão clamando, eles estão orando, eles estão marchando. Moisés está com o cajado estendido, eles estão orando e o mar já está se abrindo. Só que eles não estavam vendo. Por que eles não estavam vendo? Porque Deus não começa do começo para o fim, Deus começa do fim para o começo. Com Deus é tudo diferente. Eles não estão vendo, mas o mar já estava se abrindo. Olha para quem está do teu lado. Talvez você não esteja vendo nada, mas já tem um mar se abrindo na tua direção. Fala para quem está do teu lado, te anima nessa cadeira, pelo amor de Deus, porque o Espírito Santo me traz aqui nessa noite para dizer para você: Deus já está no final. Isso significa dizer que a tua oração já foi respondida. Você não está vendo, mas o mar já começou a se abrir de lá para cá. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Aí a Bíblia diz que enquanto o último não atravessou, Deus não saiu de trás deles e o mar não se fechou. Imagina comigo, 2,5 milhões de pessoas atravessando, e a Bíblia diz que enquanto o último não atravessou, Deus não saiu de trás deles e o mar ficou aberto. E olhe para mim, o vento era tão forte que não incomodava eles. Agora olhe para mim aqui. Quando o último atravessou, a Bíblia diz que o mar se fechou. A Bíblia diz que Faraó e os seus cavaleiros se atolaram. Agora eu pergunto para você: como é que se atola onde está seco, se a Bíblia diz que eles atravessaram a pé enxuto? Como é que atola onde está seco? Aí a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Miriam pegou o pandeiro e começou a tocar. Eles começaram a comemorar. Imagina essa celebração. Eles vão cantando um dia, vão cantando 2 dias, 3 dias. Quando chega em Mara, viram um poço. Deus é bom, derrotou o Faraó, abriu o mar vermelho, água amarga. Às vezes, depois de uma grande vitória, depois de uma grande celebração, depois de um grande milagre, coisas estranhas acontecem. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas eu vim como profeta de Deus para dizer para você nessa noite: tem coisas que você não entende, mas tem propósito. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, Deus tem um propósito. Porque eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, eles acabaram de destruir Faraó. Só que Deus entrega para eles e leva eles para um lugar de amargura. Tem coisas que a gente não entende, só que tem propósito. Você pode não entender, e às vezes Deus não vai te dar respostas, mas existem situações amargas que Ele não vai te explicar, mas Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. Diga glória a Deus, diga aleluia. Mara, até hoje é contada a sua história. Lá só tem um poço, não tem mais nada. Tem algumas ruínas, não é uma cidade, mas o testemunho de uma água amarga está lá até hoje. Mas eu tenho hoje 4 verdades para falar acerca desse texto. Primeira verdade: Mara é passagem,
não é destino. Vou falar de novo. Mara não é destino, é passagem. O deserto faz parte da agenda de Deus. Mara não foi uma surpresa para Deus. Mara é uma surpresa para mim. Mara é uma surpresa para você. Agora, seu futuro não está no diagnóstico dos homens, está também na agenda de Deus. Assim como o deserto está na agenda de Deus, o meu futuro e o teu futuro também estão na agenda de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz no telão: durante 40 anos eu os conduzi no deserto. Deus fez eles passarem pelo deserto. Por quê? Porque eles saíram do Egito com mentalidade de escravo. E Deus precisava colocar neles, olhe para mim, pelo amor de Deus, para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Deus precisava colocar neles uma identidade de filhos, uma identidade de príncipes. Por isso que não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. O difícil era tirar o Egito de dentro do povo. Então Deus precisava mudar a mentalidade deles. Eles já estavam caminhando pelo deserto e ainda desejavam comer das cebolas que eram oferecidas no Egito. Eles queriam voltar. Olhe para mim, qualquer crise eles queriam voltar. Qualquer crise que eles passassem, eles queriam voltar. E Mara vai revelar para mim e para você que é necessário passar por esses momentos, para que a gente entenda que lá não é o lugar onde eu vou ficar. Olhe para mim, porque existem pessoas que quando veem a água amarga se tornar doce, não saem mais de Mara. Pastor, não estou entendendo. Melhora, vou melhorar. Tem gente que se acomoda com uma fonte, sendo que lá em Elim tem 12 fontes. Fala baixinho para quem está do teu lado, entenda algo nessa noite. Deus quer te tirar desse lugar de amargura, porque a tua próxima estação é muito melhor do que essa. Existem pessoas que deixam de viver o extraordinário e se acomodam no comum, param de ouvir a voz de Deus, param de seguir a nuvem. Aquilo que era para ser uma passagem se tornou uma hospedagem. Tem muita gente que fica em Mara, mas Deus está dizendo: Mara não é lugar de destino, Mara não é lugar para ficar. Você não foi escolhido por Deus para viver num lugar de amargura. O Espírito Santo nessa noite, Ele fala através da minha voz desse lugar. O Espírito Santo quer tirar você desse lugar de amargura. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Deus treinou seus maiores líderes no deserto. Moisés foi treinado no deserto. Elias foi treinado no deserto. Davi foi treinado no deserto. Todos eles passaram pelo deserto. Até o próprio Jesus, antes de iniciar o ministério, teve que passar 40 dias e 40 noites no deserto. O deserto não é um acidente de percurso, ele é uma agenda de Deus. Porque entenda algo, querido. Israel está no caminho certo. Israel está seguindo a nuvem. Israel
entrou no deserto com Deus. Mesmo assim, foi Deus quem conduziu eles até Mara. Foi Deus quem conduziu eles até esse lugar de amargura. Mas eu pergunto para você nessa noite, olhe para mim. Se você tem um filho, e você ama esse filho que você tem, e você está vendo que o seu filho está indo com sede a uma fonte, e você tem o poder de curar essa fonte, para não deixar ele beber dessa água amarga, você mudaria o estado da água, sim ou não? Sim ou não? Você tivesse o poder de transformar a água amarga em água doce, antes do teu filho chegar nessa fonte, para ele beber da água, eu tenho certeza que você, meu amor, não deixaria nem o Júnior nem a Isabela. Se você tivesse poder, eu vou transformar essas águas em águas doces, antes deles chegarem para beber, você transformaria, sim ou não? Diga para quem está do seu lado, só que Deus não é assim. Deus poderia ter evitado alguns relacionamentos que você teve, sim ou não? Deus poderia ter evitado algumas frustrações que você teve, sim ou não? Deus poderia ter evitado aquele abuso, aquela rejeição. Deus poderia ter evitado alguns processos que você passou, sim ou não? E por que Deus não evitou? É por isso que essa geração não tem resiliência nenhuma. Por quê, pastor? Porque nós protegemos nossos filhos das frustrações e das amarguras da vida, mas Deus não protege seus filhos das amarguras. Deus não protege seus filhos. Deus não está me destruindo nem te destruindo. Ele está nos tornando mais resilientes. Ele está nos tornando mais forte. Porque se você não tivesse vencido aquela guerra, se você não tivesse vencido aquela batalha, você não teria a força que você tem hoje, você não teria a resiliência que você tem hoje. Então às vezes é melhor você passar por um lugar de amargura do que você morrer. Entenda nessa noite que aquilo que você está vivendo não é destino, é passagem. E olhe para mim, entenda que isso aqui, essa amargura aqui não é sinal de desobediente não, porque eles estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam sendo direcionados pela nuvem. Alguém poderia dizer assim, mas está desobediente, por isso que está no lugar de amargura. Não, aqui é sinal de obediência. Mas diga para quem está do seu lado, sacode ele, balança ele, anima ele, não deixa ele dormir não. Diga para ele, vai passar, esse lugar de amargura vai passar. Segunda verdade, Mara revela como está o nosso coração. Por quê, pastor? Quando a água estava amarga, a Bíblia diz que o povo murmurou. Porque Mara não revela apenas a amargura da água, revelou a amargura do coração. Porque é na pressão que a gente revela a nossa essência. É na pressão que nós revelamos quem nós somos. E eu pergunto para você, quando a amargura chega, quem é você quando a amargura chega? Eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Deus não expondo apenas a amargura de Mara, mas a amargura do povo. Será que algum de nós aqui conseguiria ser igual a Jó? Eu acredito que não, porque Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós reclamamos por qualquer coisa, nós murmuramos por qualquer coisa. Esse povo ficou 40 anos no mesmo lugar porque só murmurava. Mas diga para quem está do lado, você quer uma resposta para a sua aprovação? Fica calado.
quando você quiser reclamar, ontem aconteceu uma situação com a gente, não foi, meu amor? Aconteceu uma situação, e eu falei para ela: não vou reclamar. É fácil? Não é. Mas eu disse para ela: glória a Deus. Sabe o que Deus está ensinando para esse povo e quer ensinar para mim e para você nessa noite? Que nem toda fonte bonita é doce. Tem fonte que é amarga. Tem pessoas que são amargas. Quantas vezes encontramos fontes que por fora parecem doces, mas só parecem. Mas uma terceira verdade, diga comigo assim: Mara é lugar de cura. Olha o que diz o versículo 25, lê comigo no telão. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Olha para cá, pastor, mas o Senhor falou que Mara é lugar de amargura. Sim, no começo, mas no final é cura. A Bíblia nos mostrou que Deus mostrou um pedaço de madeira para Moisés. Olha o texto, está dizendo: Deus mostrou para Moisés um pedaço de madeira. Tem coisas que Deus não precisa falar, Ele já está te mostrando. Vou falar de novo. Tem coisas que Deus não precisa falar, Ele já está te mostrando. Esses dias, eu conversando com uma moça, ela falou assim para mim: pastor, queria que o senhor orasse por mim, porque esses dias, o meu namorado, ele pegou com muita força no meu braço, ele me sacudiu, ele gritou comigo, e o que o senhor acha? Eu falei para ela o que eu estou falando para você. Tem coisas que Deus não precisa falar, Ele já está te mostrando. Eu falei para ela: se Ele está tratando você quando você está namorando com Ele desse jeito, imagina quando você casar. Então tem coisas na nossa vida que Deus não precisa falar, Ele já está mostrando. Deus mostrou um pedaço de madeira para Moisés. Moisés tinha um cajado, sim ou não? Por que Deus não disse para ele usar o cajado? Porque Deus não usa os mesmos métodos. Deus não usa os mesmos métodos. Porque, queridos, Ele usou o cajado para abrir o mar. E a Bíblia diz que Ele pega a madeira, joga na água, e a água fica doce. Só que isso aqui me abençoa tanto, pastora Ingrid. Dá para mudar o fundo para aquele meu? Começa a pregar agora. Olhe para mim. Onde é que cientificamente, onde é que um pedaço de madeira jogado na água vai transformar água amarga em água doce? Não tem uma explicação lógica. Mas eu gosto de uma outra tradução que diz assim: Ele jogou o madeiro na água. Quando fala de madeiro, Ele está apontando para a cruz de Cristo. Porque olhe para mim, quando a água amarga tem um encontro com a cruz de Cristo, com um madeiro, não tem como uma pessoa que é amarga se encontrar com a cruz de Cristo e ela continuar amarga. Tem que ser transformada em doce. Então era isso que ele estava dizendo. Quando Deus mostrou a madeira para ele e disse para ele: joga a madeira na água, porque a água vai se tornar doce. Era isso que o Espírito
Santo estava querendo nos dizer: quando nós temos um encontro com o madeiro, aquele que foi até o madeiro, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo estava sobre nós, mas ele levou sobre si. É impossível uma pessoa amarga ter um encontro com Cristo e continuar amarga. A transformação, ela acontece. Diga glória a Deus, diga aleluia. Levanta a tua mão direita e diz assim comigo, bem alto, com voz de quem está no culto: Deus transformou. Mais alto, diga: Deus transformou o que era amargo em doce. Diga mais forte: Deus transformou o que era maldição em bênção. Levanta a tua mão direita, que eu quero ser profeta nessa noite. Eu quero declarar debaixo dos céus proféticos dessa igreja, que aquilo que está amargo na sua vida passa a ser doce hoje. Aquilo que era maldição passa a ser bênção hoje. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí no teu lugar. Só que olhe para mim, jogou a madeira na água, a água ficou doce. Mas eu pergunto para você, pastor Danilo, quem foi os primeiros, pastor Aindes? Porque isso aqui me abençoa tanto. Porque quem foram os primeiros que foram lá beber da água, sendo que eles já tinham provado da água e a água tinha sido amarga? Como é que alguém joga uma madeira na água e alguém vai lá e bebe da água de novo? Qual foi a motivação do coração deles? Diga para quem está do seu lado: a fé. Só que aqui tem uma revelação. Quando eles vão provar da água, como é que você prova de algo que já te feriu? Vou melhorar para esse lado aqui. Como é que você prova de uma coisa que já te machucou, que já te feriu? Existem pessoas que são tão traumatizadas por algo que deu errado na vida dela, que ela diz assim: eu não vou mais viver esse relacionamento de novo. Por exemplo, pessoas que foram casadas e tiveram um casamento frustrado, elas dizem assim: nunca mais eu vou me envolver com nenhum homem, ou nunca mais eu vou me envolver com nenhuma mulher, porque eu fui muito ferido nesse relacionamento. Eles não, eles provaram da água amarga, eles não sabiam se a água tinha sido transformada ainda, mas pela fé, eles foram e provaram de novo. Sabe por quê? O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite: muita gente não acredita que aquilo que é amargo pode ficar doce mais. E eu pergunto, como é que a gente vai viver o extraordinário de Deus se a gente não acredita que Deus pode mudar qualquer cenário da nossa vida? É mais fácil a gente trocar a fonte, é mais fácil a gente jogar fora. Deus fala para alguém nessa noite, eu não sei com quem Deus está falando, que por causa de um amargo em alguma área da sua vida, você tomou a decisão de se envolver com nenhum tipo de fonte mais. Você se fechou, você se bloqueou, você não se permitiu ser tratado por Deus. Mas deixa eu te falar algo nessa noite: da mesma fonte amarga pode gerar água doce. Quer ver? Cutuca o irmão que na tua diga para ele assim: se você abrir o seu coração hoje, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Ele vai transformar aquilo que era tragédia em milagre. Agora olha para mim, você conhece gente amarga? Pessoas que por causa de uma frustração, pessoas que por causa de uma decepção,
elas fecharam o coração a ponto de se tornarem pessoas tão amargas. E elas fizeram hospedagem em Mara, ficaram em Mara até hoje. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero te levar para Elim, para você experimentar de outras fontes. Agora olha para mim aqui, você está me vendo? Diga para quem está do lado: todo remédio bom é amargo. Eu chegava em casa, falava para a vovó: acabei de comprar uma azitromicina. E a minha garganta está muito inflamada. Eu gritei muito no culto hoje. Ela falou: meu filho, você só prega gritando. Aí ela falou assim: peraí, meu filho, não toma azitromicina não. Ela pegava o dedo, molhava o dedo dentro da andiroba com cabacinho e metia dentro da minha garganta assim. No outro dia amanhecia. Fala para quem está do lado: às vezes você vai ter que provar do amargo. Ninguém nunca provou andiroba aqui não, né? E o cheiro, irmão? Olhe para mim, deixa eu falar para você. Existem amarguras na nossa vida. Existem experiências amargas que Deus usa para tratar áreas profundas do meu coração e do teu coração. Quarta verdade, eu encerro. Mara me prepara para a abundância de Deus. Olha o que diz o versículo 27. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. O lugar que eles vão é tão extraordinário que se chama Elim. Tem 12 fontes de água. Olhe para mim aqui. Quantas fontes tem Mara? Uma. Quantas fontes tem Elim? 12. E uma pergunta: você vai ficar parado em Mara? Mara é só uma experiência ruim. Mas olha, o versículo 26, volta um pouco. Olha o que a Bíblia diz. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Sabe o que Deus está falando aqui? Obediência. Se vocês me obedecerem, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, da quais enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Ele está dizendo: se vocês me obedecerem e abrirem o meu coração para serem curados, eu vou levar vocês para um lugar diferente. Não existe versículo 27 sem antes passar pelo versículo 26. Tem pessoas que nunca vão chegar em Elim, porque não abrem o seu coração para serem tratados em Mara. Mara é só um lugar de preparo. E eu pergunto para você: vai continuar guardando essa mágoa? Vai continuar guardando esse ressentimento? Vai continuar guardando essa dor que você está guardando aí? Vai continuar com essa raiva? Não vai liberar perdão? Vai continuar dizendo: se Ele quiser liberar, Ele libere. Ele que me feriu, Ele que me machucou. O Espírito Santo está dizendo: entrega isso nas minhas mãos, porque eu quero te levar para um lugar diferente.
Eu não sei o que foi que deu errado na tua vida. Eu não sei o que foi que aconteceu. E você pode dizer assim, mas foi o diabo. E Deus está dizendo, não foi o diabo. Foi eu que te levei para lá, para tratar o teu coração. E você ainda não entendeu. Deus está falando conosco nessa noite. Deus não vai te curar para você parar aqui. Ele vai te curar para você seguir. Diga glória a Deus. Elim, 70 palmeiras, 12 fontes. Sabe quantas tribos eram? 12, uma para cada. Elim é lugar de refrigério. Elim é lugar de descanso. Elim é lugar de alívio. E eu pergunto para você, vai continuar em Mara? Ou vai sair hoje para ir para Eli?